Capítulo 19. Recapitulando. O que aprendemos sobre a psicologia das suas finanças pessoais? Você chegou até aqui. Parabéns! É hora de amarrar algumas coisas que aprendemos. Este capítulo é como um pequeno resumo. Contém algumas lições curtas e práticas que podem ajudar você a tomar decisões financeiras melhores. Mas antes de mais nada, vou contar uma história sobre a consulta ao dentista que deu errado. Ela nos ensina algo vital sobre os perigos de dar conselhos em relação ao que fazer com o dinheiro. No ano de 1931, Clarence Hughes foi ao dentista. Sua boca irradiava dor. O dentista o colocou sob forte anestesia para aliviá-la. Quando Clarence acordou, horas depois, estava com 16 dentes a menos e sem as amígdalas. Então tudo deu errado. Clarence morreu uma semana depois, devido a complicações na cirurgia. A esposa dele processou o dentista, mas não porque a cirurgia tinha dado errado. Em 1931, toda cirurgia representava um risco de morte. Segundo ela, Clarence jamais autorizou os procedimentos e não consentiria se tivesse sido consultado. O caso chegou aos tribunais, mas não foi a lugar algum. O consentimento entre médico e paciente não era consagrado naquela época. Uma decisão judicial invocou a ideia de que os médicos precisam de liberdade para tomar as melhores decisões. Sem isso, não poderíamos desfrutar dos avanços científicos. Durante a maior parte da história, o ethos da medicina era que o papel do médico era consertar o paciente e que a opinião do paciente em relação aos planos de tratamento do médico não era relevante. O Dr. J. Katz escreveu sobre essa filosofia em seu livro The Silent World Between Doctor and Patient, o universo silencioso entre o médico e paciente, em tradução livre. Os médicos sentiam que, a fim de atingir esse objetivo, eles eram obrigados a cuidar das necessidades físicas e emocionais de seus pacientes e a fazê-lo por conta própria, sem consultá-los, em relação às decisões que precisavam ser tomadas. A ideia de que os pacientes também podem ter o direito de compartilhar o fardo das decisões com seus médicos nunca tinha feito parte do ethos da medicina. Não era por maldade nem por uma questão de ego. Era por causa da crença em dois pontos. O primeiro, todo paciente deseja ser curado. O segundo, existe uma maneira universal e correta de curá-los. Não pedir o consentimento do paciente diante dos planos de tratamento faz sentido se você acredita nesses dois pontos. Mas não é assim que a medicina funciona. Nos últimos 50 anos, as faculdades de medicina mudaram sutilmente o foco do tratamento das doenças para o do tratamento dos pacientes. Isso significa definir as opções de planos de tratamento para, então, deixar o paciente decidir o melhor caminho a ser seguido. Essa tendência foi impulsionada em parte pelas leis de proteção ao paciente e em parte pela influência do livro de Katz, que defendia que os pacientes têm visões totalmente diferentes sobre o que vale a pena na medicina, e assim suas crenças precisam ser levadas em consideração. Katz escreveu: "É um absurdo perigoso afirmar que, na prática de sua arte e ciência, os médicos podem confiar na benevolência de suas intenções, em sua capacidade de julgar o que é a coisa certa a ser feita. Não é tão simples. A medicina é uma profissão complexa, portanto, a interação entre médico e paciente também é complexa." Essa última frase é importante. A medicina é uma profissão complexa, portanto, a interação entre médico e paciente também é complexa. Você sabe que outra profissão é assim? A do consultor financeiro. Não posso dizer o que fazer com seu dinheiro, porque não conheço você. Não sei o que você quer, não sei quando você quer, não sei por que você quer. Portanto, não vou lhe dizer o que fazer com seu dinheiro. Não quero tratá-lo da mesma forma que o dentista que tratou Clarence Hughes. Mas médicos e dentistas não são inúteis. Obviamente, eles têm o conhecimento, sabem das probabilidades, sabem o que costuma dar certo, por mais que os pacientes cheguem a conclusões diferentes em relação ao tipo de tratamento certo para si mesmos. O mesmo é válido para os consultores financeiros. Existem verdades universais relacionadas ao dinheiro. Por mais que as pessoas cheguem a conclusões diferentes em relação a como desejam aplicar essas verdades às próprias finanças. Com essa ressalva em vista, vamos dar uma olhada em algumas rápidas recomendações que podem ajudá-lo a tomar melhores decisões com o seu dinheiro. Faça um esforço para ser humilde quando as coisas estiverem indo bem e para se perdoar quando estiverem indo mal, porque nada nunca é tão bom nem tão ruim quanto parece. O mundo é grande e complexo. Sorte e risco são coisas reais e difíceis de identificar. Lembre-se disso ao julgar a si mesmo e aos outros.
Respeite o poder da sorte e do risco, e você terá maiores chances de se concentrar em coisas que realmente estão sob o seu controle. Você também terá maiores chances de encontrar os exemplos certos a seguir. Menos ego, mais fortuna. Guardar dinheiro tem a ver com a lacuna entre o seu ego e a sua renda. A fortuna é aquilo que você não vê. Portanto, uma fortuna se cria suprimindo o que você poderia comprar hoje para ter mais coisas ou mais opções no futuro. Não importa o quanto você ganha, jamais conseguirá construir uma fortuna se não for capaz de limitar os seus gastos hoje, agora. Administre o seu dinheiro de uma forma que faça você dormir em paz. Isso é diferente de dizer que você deve ter como objetivo receber os maiores retornos possíveis ou economizar um percentual específico da sua renda. Algumas pessoas não dormem em paz a menos que estejam obtendo os maiores retornos possíveis. Outras só descansam se o dinheiro estiver investido de forma conservadora. Cada um do seu jeito. Mas tomar como base a pergunta: isso me ajuda a dormir em paz? É a melhor orientação universal para qualquer tipo de decisão financeira. Se você deseja se tornar um investidor melhor, a coisa mais poderosa que pode fazer é aumentar o seu horizonte de tempo. O tempo é a força mais poderosa nos investimentos. Faz os capitais pequenos crescerem e os erros maiores desaparecerem. Ele não tem como neutralizar a sorte e o risco, mas encaminha os resultados para mais próximo do que aquilo que as pessoas merecem. Não se abale com muitas das coisas que dão errado. Você pode estar errado na metade das vezes e ainda fazer fortuna, porque a minoria dos fatores é responsável pela maioria dos resultados. Não importa o que você esteja fazendo com o seu dinheiro, você deveria ficar em paz mesmo quando muitas coisas dão errado. É assim que o mundo funciona. Portanto, meça sempre o seu desempenho olhando para o seu portfólio como um todo, não para o investimento específico. Não há problema em ter uma grande quantidade de investimentos ruins e alguns que se destacam. Esta costuma ser a melhor das hipóteses. Julgar o seu desempenho com foco nos investimentos individualmente faz com que os vencedores pareçam mais brilhantes do que são e com que os perdedores pareçam mais lamentáveis do que deveriam. Use o dinheiro para ter controle sobre o seu tempo, porque não ter controle sobre o seu tempo é um empecilho universal e muito forte para a felicidade. A capacidade de fazer o que quiser, quando quiser, com quem quiser, por quanto tempo quiser, paga o maior dividendo que existe em finanças. Seja mais legal e ostente menos. Ninguém vai ficar tão impressionado com as suas posses quanto você. Você pode achar que quer um carro de luxo ou um relógio caro, mas o que você provavelmente deseja é respeito e admiração. E é mais provável que conquiste essas coisas por meio da bondade e da humildade do que com motores potentes e metais preciosos. Guarde dinheiro. Só guarde. Você não precisa de um motivo específico para guardar. É ótimo juntar dinheiro para comprar um carro, adquirir uma casa ou para uma eventual emergência médica. Mas economizar para coisas impossíveis de prever ou definir é uma das melhores razões para se guardar dinheiro. A vida de todo mundo é uma sequência ininterrupta de surpresas. Ter dinheiro guardado, sem um destino específico, é uma proteção contra a capacidade insuperável que a vida tem de nos surpreender nos piores momentos possíveis. Defina o preço do sucesso e esteja disposto a pagá-lo, porque nada que vale a pena é de graça. E lembre-se de que a maioria dos custos financeiros não tem uma etiqueta de preço visível. Incerteza, dúvida, arrependimento são preços comuns no mundo financeiro. Muitas vezes vale a pena pagá-los, mas você deve encará-los como taxas, um valor que vale a pena ser pago em troca de uma coisa boa, não como multas, uma punição que você quer evitar. Faça da margem para imprevistos algo sagrado. A distância entre o que pode ser que aconteça no futuro e o que você precisa que aconteça no futuro para tudo dar certo é o que lhe dá perseverança. E a perseverança é o que faz com que a mágica da composição opere ao longo do tempo. Muitas vezes a margem para imprevistos parece uma atitude conservadora. Porém, se ela mantém você no jogo, ela pode se pagar repetidas vezes. Evite os extremos das decisões financeiras. Os objetivos e os desejos de todo mundo mudam ao longo do tempo. E quanto mais extremas forem suas decisões, mais você pode se arrepender à medida que eles mudam. Abrace o risco, porque o tempo o recompensa. Mas seja paranoico com o risco de falência completa, porque isso o impede de assumir riscos futuros que serão recompensados com o tempo. Defina qual jogo você está jogando e certifique-se de que suas atitudes não sejam influenciadas por pessoas que jogam um jogo diferente.
Respeite o caos. Pessoas inteligentes, informadas e razoáveis podem discordar entre si quando o assunto é finanças, porque possuem objetivos e desejos muito diferentes. Não existe uma única resposta certa. Existe apenas a resposta que funciona para você. Agora, chegou a hora de dizer o que funciona para mim. Você ouviu o capítulo 19. Aqui nós recapitulamos boas lições em que aprendemos neste audiolivro.